Somos única e, ao mesmo tempo, somos muitas. Estamos na capital, no interior, estamos onde você estiver, até no exterior. Transformamos sonhos em profissão, tecnologia em inovação, saúde e segurança em bem-estar, conhecimento em futuro, talento em liderança. Transformamos até a sociedade. Representamos e incentivamos indústrias, empresas e startups em tudo que elas precisarem, do setor A, B ou C e de qualquer tamanho. E para elas entregamos soluções únicas, integradas e personalizadas, porque somos muitas e ao mesmo tempo uma só. Viva a transformação! Olá, por favor, eu pediria quem já estiver aqui para se acomodar, por favor, para poder darmos continuidade aqui. Por gentileza. Sei que ainda tem bastante gente lá fora, mas as pessoas vão chegando. E então vamos dar a nossa continuidade aqui nessa tarde maravilhosa. Muito bem. Então, chegou o momento agora do painel número 2, cujo tema é as possibilidades de acesso ao financiamento e ao empreendedorismo feminino. A nossa moderadora ativa será ninguém mais, ninguém menos que Nina Silva, nossa conselheira do Comitê G20, no item W20, Women 20. Então peço a nossa Nina aqui, por favor, tome seu lugar, enquanto eu faço uma brevíssima bio da Nina, que é difícil, uma bio tão... Uma vida tão intensa e, apesar da pouquíssima idade, mas graças a Deus já fez tanta coisa linda. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Nina, para quem duvido que alguém não conheça, mas só para reforçar. Então, Nina Silva, conselheira no item W20 do Comitê G20. Executiva em tecnologia há mais de 20 anos, especialista em gestão de negócios e inovação, com atuação internacional, tendo gerenciado mais de 100 projetos na sua carreira. CEO e fundadora do movimento Black Money. Mentor que me fez esse convite. Também vou começar pela minha autodescrição. Sou uma mulher negra de pele retinta. Estou usando um conjunto preto, uma blusa amarela, um escarpão rosa, um óculos branco. Estou de cabelo cacheado, enfim, marrom, loiro, enfim. Nina, eu gosto muito de... como a Nina falou, né, eu sou uma pesquisadora que também tenho carreira construída no Banco do Brasil. Tenho 17 anos no Banco do Brasil. Até o fato de eu ter construído uma carreira como pesquisadora parte muito do lugar que eu saio da sociedade. Sou uma mulher negra, filha de uma faxineira, meu pai era alfaiate. Foram as políticas públicas de educação que me possibilitou chegar na universidade e passar no Banco do Brasil. Então, o fato de eu entrar no banco e, concomitante, já entrar no mestrado, diz muito do lugar que eu ocupava na sociedade, que, sim, para eu ocupar um cargo de destaque nesse banco, eu tenho que ser, no mínimo, 3 vezes melhor. Porque não é simples estar num espaço de poder para a gente, né? Até porque a gente não é filho de herdeiro, muitos de nós não somos filhos de herdeiras. A gente não vem, né? Acho que a gente está sendo a nossa primeira geração de CEOs, de diretoras, porque a gente não vem de famílias que o pai, que o avô, que o bisavô já era gerente, já era diretor de alguma empresa. Então, o fato de eu ir fazer mestrado e doutorado parte muito desse lugar, de que eu tinha que estar preparada, minimamente preparada para ocupar estes cargos, porque senão seria questionada. E mesmo tendo o currículo que eu tenho, ainda sou questionada. Então, a gente é questionado o tempo todo, né? Porque não é o lugar, historicamente, que a gente ocupa. Hoje de manhã, no hotel que eu estou, me perguntaram pela enésima vez se eu era estadunidense. E aí, toda vez que acontece isso, eu fico pensando, gente, quão difícil ver mulher negra bem vestida que fala bem no espaço de poder e não ser brasileira, né?
Isso acontece aqui, quando eu estou aqui, no hotel que eu estou, isso acontece em Brasília, no lugar que eu moro, porque N vezes me questionam se eu sou africana, se eu sou estadunidense. Eu sou qualquer coisa menos brasileira. Porque não dá para uma preta retinta morar bem, ficar em um bom hotel, ter um bom carro, né? Então, isso marca a minha vivência e marca também a vivência das mulheres negras quando elas empreendem e das mulheres, né? Então, não dá para a gente discutir no G20. Imagina, G20 a gente está falando aí das 20 maiores economias, né? O G20, pelo menos 60% do comércio internacional é feito por esses países. Né? A gente está falando assim, de pelo menos 70% do PIB mundial que circula nesses países, e vai ser aqui nesse município que vai ser discutido isso. Então, não dá para discutir a economia sem falar das mulheres. A gente tem aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que já vem há muito tempo falando que a gente precisa ter equidade de gênero, e a equidade de gênero passa pela economia, né? Então, é muito importante a gente estar debatendo aqui nesse fórum com mulheres. Eu gostei muito do primeiro painel que está discutindo isso, porque hoje um dos desafios que a gente tem é o acesso a crédito, né? Estamos 2 mulheres aqui de 2 bancos públicos, porque os bancos públicos têm extrema responsabilidade no acesso a crédito, né? Pesquisa do Sebrae, o ano passado, já colocou só 23% das mulheres conseguiram crédito bancário. Ou seja, a gente está falando aí de 77% de mulheres que não acessam crédito no nosso país, do sistema financeiro formal. Né? E eu gosto muito de parabenizar a minha presidenta, a Tarciana, quando ela diz isso. Dar crédito é acreditar nas pessoas. Tarciana sempre disse, na posse dela, ela falou isso. Dar crédito é acreditar nas pessoas. Se o sistema financeiro bancário brasileiro não está dando crédito para nós, que somos mulheres, que empreendemos esse país, que geramos renda, né, é porque a gente não tem credibilidade. E aí a importância da gente cobrar isso. Porque a gente tem que... Quando se faz estudos de comportamento, falando de KPI, métricas, essas coisas, né? Eu que sou do marketing também, as mulheres são as pessoas que pagam os seus empréstimos. Então, não é porque a gente não tem a gente tem o comportamento de inadimplência. No campo do mercado financeiro, a gente tem os estudos de risco, né? E aí cada um tem uma letrinha, né? Helena, cada um tem uma letrinha que vai de A a H. Né? Geralmente, A é quem tem um risco muito pequeno, ou seja, tem todo um histórico de que pega crédito, que paga em dia, que quita seu empréstimo, né? E tem o H, que é o risco elevado. Está muito endividado, começa a atrasar, tem o histórico de não quitar todo esse empréstimo. As mulheres estão nos melhores coeficientes de risco. Então, não se trata da gente dar calote nas instituições financeiras. Se trata realmente de uma coisa cultural que está na nossa sociedade, e uma sociedade machista e patriarcal, porque esses bancos, quem são geralmente os gerentes, quem são os diretores, quem são os executivos, quem são os presidentes? Historicamente, são homens. Então, eles acreditam, por meio dessa perspectiva cultural, de que nós não estamos preparadas para gerir nossos negócios, para gerar renda e emprego e, consequentemente, quitar os nossos empréstimos em dia. Por isso que 77% das mulheres não conseguiram, o ano passado, acessar crédito. Né? Então, eu, respondendo de forma objetiva, Nina, a pergunta basicamente é isso. Né? Não nos dão crédito porque não acreditam em nós. A gente tem menos acesso a crédito, né? Junto com uma estrutura machista, patriarcal e racista. Porque é isso, né? A maior parte de nós, mulheres negras, que empreendemos. No painel passado, já até questionaram, quantas de nós não tem uma tcheca manicure, que é cabeleireira, que vende Avon, que vende Natura, que foram essas mulheres que nos criaram. Né? Foi essas mulheres que possibilitaram ter renda dentro de casa
e cuidar da gente, para agora a nossa geração estar podendo acessar os bancos aí de ensino superior e os espaços de poder. E quantas mulheres ainda hoje fazem isso? Então, é muito relevante a gente, no espaço agora de G20, cobrar de todos os bancos acesso a crédito. É urgente a gente mudar essa realidade. Ainda a gente está em 2024 e só apenas 23% tem acesso a crédito formal, né? Isso significa vários avanços para o país e para os países do G20, quando a gente está falando aí de acesso a crédito bancário para essas mulheres. Bom, obrigado, Nina, obrigado pelo convite, ao Comitê Cristo do G20, ao Padre Omar. Você não sabe como é que eu fiquei feliz quando eu recebi um convite, uma carta, por uma pessoa que a gente tem tanta admiração. Eu vou fazer também aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, 50 mais, morena, cabelo na altura do ombro, estou vestida de blazer preto, blusa preta, calça cinza e sapato preto. Então, isto só aumenta a minha admiração pela Nina e pela Kelly, que numa segunda-feira conseguem vir toda colorida. Eu confesso para vocês que na segunda-feira é pretinho, aí na terça põe uma cor, aí na sexta-feira eu consigo vir assim, toda exuberante e colorida, como vocês. Então, é uma questão de ânimo, né, de criatividade que vai indo durante a semana. Queria agradecer também assim, as palavras iniciais aqui da Nina, de lembrar da Maria Conceição Tavares. Olha que interessante, eu tinha anotado aqui, Nina, falar da Maria Conceição Tavares. Eu sou economista do BNDES. Maria Conceição Tavares trabalhou no BNDES em 1958 e eu fui aluna dela na UFRJ. Então, eu fiquei emocionada com a sua homenagem e eu fiquei muito feliz também do BNDES ter feito uma homenagem em vida a ela esse ano. Então, Nina foi nossa convidada no primeiro Dia das Mulheres do BNDES, foi um grande evento que a gente fez, Nina lembra, assim, uma emoção, porque há muito tempo que a gente estava assim, a instituição estava fechada, não se falava de assuntos de gênero, de raça, não se falava de LGBTQIA+. Então, foi o primeiro grande evento, tinha uma emoção muito grande, Nina, para variar, falou, né, belíssimamente, com muita energia. E aí, esse ano, a gente fez uma homenagem, no Dia das Mulheres, a mulheres no desenvolvimento. E aí a Maria Conceição Tavares foi uma das homenageadas. Maria Conceição Tavares, assim, uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Assim, olhava para frente no mercado onde não tinha ninguém, né? Assim, não tinha as mulheres. Ela é uma portuguesa que adotou o Brasil. E foi uma das que fundou e ajudou no pensamento do BNDES, e era uma voz dissonante, né? Porque assim, também você entrar e falar o que todo mundo está falando é uma situação de conforto. Ela entrou e sempre foi contra o status quo e sempre colocando uma posição diferente. E você citou uma frase dela, eu vou tentar lembrar de uma que eu gosto muito, que ela fala de justiça social. Então, ela fala que um economista que não se preocupa com a justiça social não é um economista, é um tecnocrata. E ela bota aquela, é um tecnocrata, né? E eu aqui, como economista, eu tenho muito orgulho de dizer que eu hoje pertenço a uma direção do BNDES que está preocupada com a justiça social. Então, a gente está realmente com muita vontade de fazer pelas mulheres, fazer pelos negros desse país, por as comunidades, todos os grupos minorizados, PCDs, e a gente tem que começar dentro de casa. Então, antes de eu falar do financiamento, que é aqui a pergunta, que aí eu digo que é fora do banco, a gente, ano passado, se dedicou muito a fazer para dentro, né? Você tem que dar o exemplo. Para você conseguir fazer políticas públicas, você tem que fazer para dentro. Então, a gente tem uma diretoria hoje que, dos 9 diretores executivos, 4 são mulheres, né? Então, mais de 40%. Isso é um recorde no sistema financeiro. Eu fui receber, em nome do BNDES, prêmios por isso, no Conselho de Administração.
Conseguimos também, dentro dos cargos de liderança, 35% hoje do BNDES são mulheres, né? Então, temos 35% de líderes. No relatório que todas as empresas fizeram agora de equidade salarial, uma política do governo, desse governo, uma política muito acertada desse governo, que todas as empresas tiveram que mostrar, abrir ali os seus dados, a gente viu que as mulheres, por incrível que pareça, né? Porque estamos na contramão do BNDES, elas ganham um pouco a mais do que os homens, dentro do relatório, e têm cargos de liderança e são promovidas na mesma proporção. E isso não é uma política, eu queria deixar assim, não é uma política passiva, tá? Ela merece de uma política ativa. A gente está fazendo mesmo e tem que ter atenção para que isto aconteça. Então, eu tenho muito orgulho disso. A gente tem feito também aqui, a gente está aqui do lado do Cais do Valongo e da Pequena África, não sei o quanto de vocês sabem, mas o BNDES está com uma parceria com os locais aqui, a comunidade local, ouvindo e discutindo, e temos um edital de 20 milhões de reais para a revitalização da Pequena África e a construção de um museu, né, ali onde era o prédio do André Rebouças, né, que o André Rebouças é um arquiteto, o primeiro arquiteto negro de renome, né, nesse país. Então, vai ter ali um museu da história africana. Então, é um local aqui, um espaço onde a gente está trabalhando muito. Então, eu acho que nessa primeira rodada, Nina, eu falei um pouco, assim, primeiro aqui, da minha trajetória, do BNDES, de como é que a gente está, e aí, na segunda rodada, eu entro aqui nas questões específicas de financiamento. Pode ser assim? Obrigada, Helena. Obrigada, Kelly. É interessantíssimo também, eu acho que depois você pode trazer, a Kelly também, as políticas a questão do concurso agora, que tem um concurso com cotas, né, intencionais para pessoas pretas no BNDES. O Banco do Brasil já tem um trabalho também efetivo nesse tipo de política, e a gente precisa dessas políticas quando o assunto também é acesso a capital, né, não só empregabilidade. Mas a gente precisa também contextualizar mundialmente. Foi falado aqui no painel anterior que as discussões e diálogos sobre gênero não são exclusivas de desigualdades no Brasil. São desigualdades que são, né, em um grau ou outro, populares em qualquer lugar do mundo, infelizmente, até em países que são reconhecidos até com benchmark. E, falando nesse lugar de benchmark, a gente precisa entender do lugar de onde vem o dinheiro. A gente está falando aqui de bancos públicos, e quando a gente fala na maioria das vezes, de fomento e desenvolvimento econômico local, a gente acaba se debruçando muito sobre os bancos públicos e as sociedades mistas, e não levando isso tão severamente, o braço tão severo, quando a gente fala de empresas privadas. Atualmente, como o Gilson falou, eu sou conselheira de Responsible Investing para o Fórum Econômico Mundial. O que é Responsible Investing? São investimentos responsáveis. São 12 pessoas que pensam como o dinheiro do mundo precisa ir de maneira responsável para determinadas economias. E eu sou a única pessoa, né, preta desse grupo de 12 pessoas. E estamos falando de um grupo global. Só para a gente ver que a problemática ela não é somente nacional. Eu sou a única pessoa preta. Temos ali, a gente tem uma equidade ali de gênero, metade entre mulheres e homens. Não temos nenhuma pessoa trans no grupo. Não temos de Américas, fora Estados Unidos, só eu sou representante Américas. E aí, por que eu trago isso sempre nas minhas falas sobre desenvolvimento econômico? O Brasil tem o pulmão do mundo, né? A gente tem grande parte do pulmão do mundo, que é a nossa floresta, certo? Se eu for falar de investimentos responsáveis hoje com empresa privada, eu tenho que falar de ESG, eu tenho que falar de fundos verdes, porque eu tenho que continuar falando na métrica do lucro. Só que o lucro com propósito, o lucro com impacto social. E quando eu falo desses investimentos responsáveis com lucratividade,
eu pondero nesse lugar de o Brasil é o país que hoje tem os melhores cenários para que esses investimentos sejam realizados, testados, acelerados. Desde investimentos em fundos verdes, em transição energética, que aqui a gente tem, né, um país continental com todos os climas, e agora, infelizmente, nos últimos anos, com desafios climáticos também. Uma coisa que a gente não tinha, né, a gente estava ali tranquilo na Eco 92, quem lembra, né, da Eco 92, agora a gente está aí sendo presidente do G20, a gente precisa reaver tudo que a gente, né, começou a estruturar da Eco 92 para cá. O Rio de Janeiro precisa fazer esse exercício, porque a gente já discutiu. Desculpa quem tem menos de... Quantos anos? Menos de 30. Menos de 30 anos, mas a Eco 92 para a gente foi extremamente importante, principalmente de quem é aqui do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, quando eu falo lá para eles, quando a gente vai falar com empresas privadas, eles falam, poxa, Nina, mas determinadas coisas a gente não tem como cobrar da empresa privada. E aí a importância do painel anterior, dos agentes públicos estarem conectados à discussão para não somente implementação dessas formas de acesso dentro dos nossos bancos públicos, mas também a maneira de criar políticas públicas para detrimento, sim, das riquezas que estão concentradas nas empresas privadas. E aí, entrando na nossa segunda pergunta, na segunda rodada, quero trazer um dado que, quando a gente fala de mulheres no mundo em relação a acesso à capital, a gente tem um case que é do Yunus, do Grameen Bank. Depois procurem esse nome, quem não tem, ainda não teve acesso ao case YUNUS. O Yunus, ele simplesmente pegava o crédito... Qual é o país do Yunus, meu Deus? Bangladesh, é de Bangladesh. Isso, obrigada. Ele é de Bangladesh, ele simplesmente pega um homem, né, pegava empréstimo com acesso a crédito no banco, ele pegava empréstimo bancário e cedia esse empréstimo que ele pegava no banco a mulheres empreendedoras da cidade. E ele conseguiu comprovar a tese de que essas mulheres, elas são mais, né, elas estão no risco A e não no risco H, como normalmente são colocadas. Ele comprovou que elas são melhores pagadoras do que a média dos que tomavam crédito nesses bancos tradicionais, né? Então, o case Yunus é um case do movimento Black Money, vem da gestação do movimento Black Money, em como a gente pensa a autonomia da população preta a partir do capital e a partir dessa circularidade e entendimento de contexto social e as interseccionalidades que nos atravessam. E falando também de global, a gente está falando aí de 4% apenas de grana que sai de venture capitals, que são venture capitals, são, né, grandes conglomerados, fundos, a galera com dinheiro que se reúne para botar dinheiro em negócios de escala, negócios já de crescimento, né? E essas venture capitals, apenas 4% dessa grana vai para negócios de mulheres no mundo. Não estou falando só de Brasil. O que quer dizer? O antigo clubismo, eu acho que a Joyce falou aqui do Clube do Charuto. Só que o problema do Clube do Charuto, se fosse só indicação, capital social, aqui eu tenho como indicar uma galera. Conheço metade do auditório, posso indicar aqui profissionais de diferentes setores. Mas e quando eu falo de capital financeiro? Porque o Clube do Charuto está sentado no dinheiro, em cima, e não quer levantar. Tá? Então, as discussões que nós temos desde lá do Fórum Econômico Mundial, que a gente parece que não imagina que tem acesso, até discussões aqui do G20, que é onde a gente está aproximando para a população, é como a gente tira esses glúteos de cima do dinheiro. Tirando esses glúteos, porque aí tem uma coisa, né? A gente fala de compartilhar, de processos colaborativos, mas poder não se cede.
A gente não pode ser romântica, né, num contexto de achar que poder vai ser cedido. Então, não, lógico, Kelly, você agora é conselheira de administração do Banco do Brasil, mesmo se você não fosse eleita, se eu fosse um homem, eu daria... Não, né? Não. Mas, como o poder não se cede e capital financeiro ainda é poder nesse mundo, a gente precisa fazer com que os capitaizinhos, os dinheirinhos, né, circulem entre nós e os dinheirões a gente consiga ter acesso a esses dinheirões. E aí a gente entra nessa segunda rodada de... Quem é empreendedora aqui? Levanta a mão, por favor. É boa parte. Tem um monte de empreendedora aí que não está. Sara Barbosa, empreendedora de 12 anos de idade, adoro. Trabalho infantil na minha casa. Né? Tá certa. E por quê? Né? Porque eu sei que muitas devem estar, e também a gente está aqui ao vivo, perguntando como que eu tenho acesso a esse capital. O que a gente hoje conhece de acesso a capital quando a gente fala, principalmente, de intencionalidade. Quem quer começar? Posso começar? Eu gostei, né, quando a Helena falou da Maria Conceição Tavares, e aí eu vou falar agora de um lugar de comunicóloga, né, de profissional da comunicação, e até isso que a Nina contextualizou a partir do Fórum Econômico Mundial, né? Eu acho que o nosso desafio, né, entre tantos outros que a gente tem primeiro, é trazer essa economia para uma coisa do nosso cotidiano. Né? Essa economia que é tanto dita, às vezes, nos jornais, é tão distante da população que faz as pessoas não entenderem. Né? Porque a gente fica falando, né, de capital de giro, fica falando aí da taxa de juros, né, de inflação, se a gente não dá materialidade, se a gente não dá tangibilidade. Né? Quando a gente traz a linguagem acessível, isso ajuda muito a gente entender. Né? E esse entendimento é de crucial importância até para a gente poder movimentar os nossos negócios. No painel anterior, eu gostei muito de quando eu não lembro o nome dela, agora eu sou péssima com o nome, mas ela falou assim que precisa ter, né, poder, a Joyce, poder, autoestima e dinheiro. Né? Eu gostei muito do que ela falou. Então, vou falar do dinheiro. Né? Eu acho que é isso. A gente precisa, nós mulheres, a gente precisa entender como funciona o dinheiro no capitalismo. Né? E é possível entender esse dinheiro de uma maneira simples. Até uma linguagem rebuscada é uma linguagem de afastamento, quando a gente está falando de corpos interseccionais. Né? Quando a gente está falando de gente preta, LGBT, periférica, de vulnerabilidade, que não acessou o ensino superior, que tem dificuldade, é muito complicado você dar a materialidade se você não explica de coisas simples. Agora, se você falar assim, nossa, então, se eu te emprestar R$100, você tem que me devolver 120, R$20 é o juro, você está tangibilizando para essa pessoa. A pessoa sabe o que faz com R$20. R$20 eu compro, sei lá, o leite, o pão, a manteiga, o presunto, a mussarela, pronto. Isso dá tangibilidade para as pessoas. Né? E aí uma das coisas que a gente tem dito muito é a importância da gente conceder esse acesso a crédito, a dinheiro, com mentoria financeira. A gente precisa saber mexer no nosso dinheiro. E aí, voltando no painel anterior, há uma responsabilidade do Estado, sim, que a gente não tem educação financeira. No Brasil, a gente não é ensinado a isso. Então, o Estado também tem responsabilidade, mas nós que estamos aqui, a gente precisa mexer no nosso dinheiro. Né? É muito relevante a gente saber quanto que eu pago de juros, quanto que eu ganho se eu invisto. Né? Eu estava na sexta-feira numa das agências lá do banco, estava em São Paulo, o pessoal que trabalha com investimento, e eles disseram assim, olha, a cada 10 mil aplicado hoje, por exemplo, né, vamos pegar aí, sei lá, IPCA, taxa básica de juros aí bem básica, bem conservadora, eles explicaram, em 10 anos eu dobro isso. Eu falei, meu Deus, gente, como pode isso? Então, se eu tenho 10 mil hoje, ou daqui 10 anos eu tenho 20 mil, daqui 20 anos eu vou ter 40 mil,
Né? E não estou falando de investimento arriscado, não, gente. Não estou falando de ações, de bolsa de valores. Eu não estou falando de papéis que têm um risco muito alto. Eu estou falando de tesouro direto, por exemplo, que é um título do governo rastreado. E o dinheiro que o governo está pegando emprestado seu e que ele está se comprometendo daqui 10 anos a te pagar, por exemplo, ou 20 anos, a depender de quando vão esses títulos, é que você vai ter isso de retorno financeiro. Né? Isso a gente não explica para as pessoas. E isso é simples. Né? Porque se eu tenho, sei lá, R$1 hoje, daqui 10 anos eu tenho R$2, eu estou tendo rendimento em cima disso. Né? E é para além de explicar, a nossa geração, ela falou de 92, a gente cresceu falando da poupança. Não, hoje você tem outras formas. Né? Então, acho que a gente saber mexer no nosso dinheiro, isso é muito relevante, porque isso torna a gente autônomas. E mulheres autônomas, elas têm direito a fazer escolhas. E, fazendo escolha, a gente se livra da violência, né? A gente educa os nossos filhos como a gente quer, a gente decide o que a gente quer, da roupa que a gente quer, ao lugar que a gente quer ir, ao que a gente quer comprar, ao que a gente quer investir. Acho que isso é muito relevante, então acho que a mentoria é muito, muito importante. E linhas de crédito específicas, e aí é o papel dos bancos também criar linhas de crédito específicas para nós, mulheres que estamos empreendendo. Isso é de extrema importância. E, nesse sentido, o Banco do Brasil, ano passado, criou uma plataforma. Gente, coloca a plataforma, não é o vídeo, mas é só para vocês olharem lá no site do BB, para vocês entrarem, que isso é bem relevante. Quem tem conta no BB, procure a sua gerente. Já vou fazer até o lobby da minha gerente, que está aqui, a Patrícia Marins, uma querida. Tem um programa incrível. Levante para as pessoas te conhecerem também, saber que você é funcionária do BB. Olha, já pega o telefone da Patrícia para o e-mail. Ela pode explicar para vocês, por exemplo, O pessoal BB consegue botar aí o... Dentro da plataforma Mulheres no Topo, o Banco do Brasil tem a linha de crédito BB Giro Mulher Empreendedora, né? Que é uma linha específica para a mulher que é empreendedora, com carência e o prazo diferenciado. Acho que é bem relevante para a gente, porque muitas vezes a gente precisa, né, de um tempo para a gente começar a pagar o crédito, para a gente poder gerar o nosso negócio, e aí, a partir dos resultados das nossas vendas, a gente tem recurso para pagar esse crédito que nos foi concedido. Então, BB Giro Mulher Gente, Empreendedora... eu não sei se o pessoal da técnica chegou a escutar. O pessoal da técnica... Ah, sim? Estão botando o site? Ah, obrigada. Desculpa. Imagina, Nina. Ó, esse aí é a Mulheres do Topo, é a nossa campanha de publicidade que foi feita, mas a plataforma está aí, ó. Isso, Mulheres do Topo. Pode voltar, gente. Pode voltar mais uma. Não, aqui ainda... tá passando a plataforma inteira. Isso, é aí, ó. Aí, soluções para mulheres empreendedoras, pode baixar um pouquinho. E aí vai estar lá os vídeos e tem as linhas de crédito também disponíveis para as mulheres empreendedoras também, que eu acho que é extremamente... Giro Mulher Empreendedora. Capital de giro, né, que é uma modalidade de empréstimo para pessoa jurídica. Isso também é muito... Acho que a mentoria também ajuda muito nesse sentido. Às vezes a gente tem a impressão que é melhor ser MEI. E aí o MEI te dá menos acesso a crédito. Então, às vezes, é interessante ser PJ, porque PJ possibilita que vocês tenham mais acesso a crédito e também tem menos impostos. Então, por isso que a mentoria, e a Paty também é boa nisso para explicar, a mentoria também pode ajudar vocês nesse sentido. Porque até para avaliar qual que é a melhor modalidade do seu negócio para você poder ter acesso a crédito e, consequentemente, negociar as suas taxas e o seu prazo de pagamento. Isso é extremamente relevante para a sustentabilidade dos negócios de vocês e também, depois, né, para vocês poderem alavancar, crescer, né, com planejamento, né? Então, o Giro Mulher Empreendedora é esse destaque que eu queria fazer. E a gente também tem uma outra que também está sendo negociada, e o BNDES pode nos ajudar nesse sentido, porque hoje ela está muito específica para os estados do Centro-Oeste, que é o Fundo Garantidor do Centro-Oeste, que é o BBFC, a Mulher Empreendedora, que aí as taxas ainda são menores para as mulheres que estão
no centro-oeste do nosso país, que é um fundo constitucional, né? Então, beneficia as mulheres de Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Tenho até amigas pretas que, ao criarem franquias, eu moro em Brasília, acessou o FCO, que a taxa de juros ainda é até mais barata, né? Então, mas isso eu estou falando do Banco do Brasil, né? E hoje a gente tem muitas parcerias públicas e privadas que também fazem isso, de dar créditos específicos para as mulheres empreendedoras. Então, acho que vale muito a pena a gente se atentar ao que as empresas públicas, junto com as empresas privadas, têm feito para o nosso plano de negócios, porque todas vocês têm que ter um plano de negócios. Tem que ter um plano de negócios com planejamento, né? Em qual momento vocês vão poder ter acesso a crédito, a partir de um determinado momento, em que momento expandir, né? Porque não é fácil ser empreendedor no nosso país, é muito difícil. E aí que a gente precisa realmente incorporar coisas que muitas de nós, às vezes, não aprende nos balcões da escola, na vida, né? Que é planejamento, que é mentoria financeira, que é organização, que é pensar em quando eu vou escalar meu negócio ou não, se eu vou diversificar ou não. E, nesse sentido, o crédito nos ajuda muito, como disse a Nina, para esse dinheiro sair das mãos, historicamente, de homens brancos, que têm acesso a isso, e passar para as mãos de pessoas historicamente excluídas, quando a gente está falando aí de mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, tá ok? Então, acho que são algumas linhas aí para vocês terem acesso. O pessoal anotou o site, e esse é só um exemplo, né? E é lógico que a gente não está aqui para achar que o BNDES e o Banco do Brasil vão resolver o problema de acesso a crédito de todas as pessoas empreendedoras do país, mas são bancos do povo, né, como a gente chama, são bancos do povo e tem que estar, pelo menos, próximos e escutando e se alimentando. Falando de governo federal, nós temos, atualmente, uma campanha sendo lançada, que vocês já devem ter ouvido, que é o Acredita, né, a campanha do governo federal para acesso a microcrédito aos MEIs. A gente ouviu que era MEIs e pequenos negócios. Não será para pequenos negócios, tá, gente? Isso foi uma comunicação errada de início. São apenas para MEIs esses microcréditos. E, atualmente, como foi dito, eu sou conselheira no Conselhão e a gente vem rediscutindo tanto a comunicação quanto como que vai ser desenhado, porque a gente precisa de carência. Acesso a crédito, como a Kelly trouxe, o crédito tem que ser crédito inteligente. E o crédito inteligente, para pessoas em vulnerabilidade social, é um crédito paciente. É um dinheiro que tem que ter um pouquinho mais de paciência para você ver ali ele dando lucro. Então, a gente precisa também, desde ser inteligente, de como e por quê, em que momento do nosso negócio a gente vai estar resgatando um crédito, mas também que crédito é esse inteligente que nos dá uma carência de X meses, que tem a possibilidade ali de taxas mais justas e o próprio negócio, quando que esse negócio vai se pagar, né, pagar suas contas, mais o custo desse crédito tomado. No movimento Black Money, como a Kelly trouxe a questão de mentorias, nós damos acelerações, né? Marisa está aqui como uma das nossas aceleradas, da nossa última, do hackathon, da turma também. Ela já fez todos os programas e projetos do movimento Black Money, e isso para a gente é extremamente poderoso, né? E agora ela acabou de me contar que pivotou. Entendam, né? Quando a gente também está em processo de aprendizagem e desenvolvimento do nosso negócio, muitas das vezes a gente se desapega das grandes verdades que nós temos por trás dos nossos sonhos, que é achar que existe apenas uma solução possível para determinado problema, ao invés de olhar para o problema. E crédito deve estar atrelado diretamente a uma ferramenta para que o seu negócio tenha soluções, produtos e serviços mais inteligentes para a escala. E eu queria saber, aí o Acredita, vocês fiquem conectados, tá? Continuem vendo notícias nos sites, deve abrir agora entre junho e julho para tomada para inscrição.
mas vai ser voltado para a MEI e no momento tem a possibilidade de até 30% do faturamento anual desse MEI ser ali pleiteado esse crédito, mas tem algumas regrinhas e também olhem para a saúde financeira do seu negócio antes até mesmo de entrar em programas que parecem, né, não, eu acho que vai ser fácil de pagar, mas será que vai ser fácil de manter esse pagamento até o final? Eu queria saber de você, Helena, também, dentro desse lugar de linhas de créditos, olhando para o BNDES e para o contexto econômico que você conhece. Obrigada, Nina. Legal você ter trazido aqui o exemplo do Acredita, e talvez aqui nessa mesa, o Banco Público Federal, que não está aqui, a Caixa Econômica, que vai ter um papel fundamental, né? A Caixa tem, durante a pandemia, ela teve um papel fundamental ali, né, no auxílio, e ela tem a conta digital e tem o conhecimento ali do pequeno na ponta. Então, a Caixa é um banco que faz parte aqui, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, de um sistema público que, como você disse, tem que ser valorizado, mas também tem que ser pressionado, né? Porque políticas públicas, bancos públicos servem para fazer políticas públicas. Eu queria pegar uma pesquisa que a Kelly mencionou, eu não sei se foi tratado no outro painel da Sebrae, que você citou o dado do Sebrae. Eu trouxe alguns dados assim, porque é muito impressionante e ele só reforça, eu vou reforçar agora com alguns números, o que a Kelly falou para a gente, né? Então, são 10 milhões de mulheres empreendedoras, segundo a pesquisa do Sebrae de 2022, bastante recente, né? E aí a gente entra na diferença do crédito. Segundo essa mesma pesquisa do Sebrae, as mulheres têm uma taxa de juros que gira em torno de 3 pontos percentuais acima dos homens, né? Os negócios liderados por mulheres. Então, nos homens aí a média é 31%, mas isso aí considerando todas as empresas, e mulheres 34%. Provavelmente para a MEI essa diferença é maior. Agora, o incrível é que a inadimplência do sistema financeiro todo, as empresas lideradas por mulheres, é mais baixa, 3,7%, e 4,2% das empresas lideradas por homem. Então, as suas letrinhas lá, as mulheres realmente têm a letrinha melhor do que os homens, mas pagam mais por isso, né? E isso tem muito a ver com o que você falou da própria perpetuação dos vieses, né? Na hora de você fazer o que as letrinhas a gente chama de score de crédito, né? A gente tem esse nome, estabelecer um rating. É claro que isso vai se perpetuando. E com a própria, falando agora um pouco de TI, com a própria inteligência artificial, por que não a inteligência ser treinada por quem perpetua isso, né? Então, é alguma coisa que a gente tem que estar muito atenta. Por que as taxas de juros elas são maiores quando a inadimplência é menor? Também, a escolaridade das mulheres é uma escolaridade de 16% acima da dos homens, né? E as horas trabalhadas, gente. Assim, a gente tem falado muito da economia do cuidado, e você citou Maria Conceição Travados, o que é PIB, o que é PIB. Aonde está a economia do cuidado? Aonde estão as horas trabalhadas das mulheres no PIB que não aparece? Então, assim, também, agora na pesquisa feita recentemente, as mulheres trabalham 53,3 horas por semana e os homens 49,7 horas por semana. Essa diferença assim, é muita coisa considerando o mês. Onde é que está isso, né? Onde isso se reflete em termos de receita, de PIB, de geração de riqueza para esse país. Tá? Além disso, nessa pesquisa, eu vou finalizar aqui, mas esse dado para mim foi muito chocante, 42% das donas de negócio mulheres já passaram por situações de preconceito, foi relatado pela pesquisa. E 25% já sofreram atitudes discriminatórias. Então, assim, não é brincadeira aqui. O que a gente está falando tem respaldo, tem estatística sobre isso. Tá? Queria falar, então, um pouquinho aqui agora sobre o acesso aqui ao BNDES, o que o BNDES tem feito. Eu vou tratar do microcrédito. A Nina, quando leu aqui minha mini-bio, ela falou que eu fui chefe do departamento do microcrédito. O BNDES é conhecido, né, por um banco de grandes projetos, e é verdade. O BNDES financia a grande estrutura. Não somos um banco de varejo, você não vê agência do BNDES pelo país todo, não somos. É um banco de desenvolvimento. A gente está aqui no Rio de Janeiro, com
poucos escritórios no Brasil, e a gente atua realmente em grandes projetos de infraestrutura. Mas temos lá o nosso microcrédito, que fez 25 anos de apoio. E como é que a gente apoia o microcrédito? A gente apoiou via o fortalecimento de ONGs e OCIPs, que estas, sim, elas repassam o microcrédito e elas fazem um trabalho fundamental que a gente está falando aqui de educação financeira. É o microcrédito produtivo orientado. Essa palavrinha orientado faz toda a diferença. E eu, apesar de o BNDES não financiar o microempreendedor na ponta, eu fui várias vezes ver como é que essas bancos de desenvolvimento, OCIPs, ONGs, repassavam os recursos do BNDES. E eu acho que foi uma das experiências de maior recompensa, assim, recompensadoras da minha vida, assim, ver o microcrédito produtivo orientado. As mulheres com quase 70% pegando o microcrédito, elas fazendo a rede solidária, né, que é uma das características do microcrédito também, do Yunus, né, que é uma ser solidária à outra. Então, você gera um grupo de 4 pessoas, se uma ficar inadimplente, se uma não conseguir pagar, a outra ajuda. Isso é um negócio assim, sensacional. E eu fui visitar, se me permite só uma experiência, assim, uma história, a experiência de microcrédito do Banco do Nordeste, que é, nossa, um case mundial. E a gente foi lá para o sertão do Ceará, e na cidadezinha onde a gente estava não tinha lugar para fazer a reunião. Então, só tinha 2 lugares, a escola e uma igreja. E aí, a escola, você não vai interromper a aula para falar sobre dinheiro, né? Então, fomos ali para a igreja gentilmente cedeu ali o espaçozinho ao lado, e a gente foi falar sobre educação financeira, sobre microcrédito, com pessoas ali realmente trabalhadoras, né? Vivendo ali muito de agricultura, de pesca, de extrativismo, mas foi uma emoção assim muito grande pelo local, pelas pessoas, pela forma como o crédito mudava a vida daquelas pessoas. Mudava mesmo, porque é um dinheirinho que você faz. E outra característica que eu vi, que aí tem muito a ver com as mulheres, e tem a ver também com o microcrédito lá do Yunus, é que as mulheres que recebiam microcrédito, elas empregavam pessoas discriminadas, marginalizadas. Então, eu fui visitar uma que empregou só ex-presidiários. Assim, não tem. Ela falou assim, não tem, essas pessoas aqui não tem, eu acredito neles, eles são meus vizinhos. Então, assim, é uma economia da localidade, é muito bonito, é muito bonito. E aí, o BNDES tem essa parcela, então, de fortalecimento, mas aí você pensa assim, e na infraestrutura, dá para fazer alguma coisa? Dá. A gente precisa olhar a lente das mulheres, né? A ONU fala em gender lens, né? Nos projetos de infraestrutura. Então, um projeto de infraestrutura, se eu estou financiando o metrô, eu tenho que pensar naquela infraestrutura dedicada às mulheres. Projetos de iluminação pública, gente. Uma das coisas que mais combate a violência contra as mulheres se chama iluminação pública. Você iluminar as ruas, você já está dando segurança para as mulheres. Então, é uma área que o BNDES tem investido ali com a parceria em PPPs, com estados e municípios. Então, assim, você ter esse olhar, não só para o empreendedorismo, mas para todos os projetos que você olha, você ter o olhar de uso e o olhar feminino. E na última vez que a Nina esteve lá no banco, ela fez umas provocações sobre capital semente, private equity, a participação das mulheres nos conselhos e tal. Eu tenho boas novidades, se a gente tiver tempo, Nina, eu conto aí para você o que as suas provocações lá para a gente, que foram duras, mas que foram muito boas, já renderam frutos, tá? Aí já fico feliz. Que a gente bate com motivo, né? Bate para o negócio consertar e a gente ter um resultado positivo. Quem escuta também, e quem escuta. E a gente bate em quem escuta também, né? Porque quem não escuta, a gente nem gasta tempo. Quando você traz essa questão né, do orientado, né, do microcrédito orientado, dentro do movimento Black Money, nas acelerações, a gente faz aceleração desde 2017. E, dentre os capitais que a gente conseguiu, né, aqui e ali, aquela tentativa de doações, a gente, durante a pandemia, fez as doações enquanto um auxílio emergencial para famílias de pessoas afroempreendedoras. Então, muitos negócios sobreviveram durante a pandemia com auxílio emergencial
do movimento Black Money, que chegava nas casas das pessoas, e essas pessoas podiam ali escolher qual conta pagar, que isso é uma diferença de quando, não falando que não tem que ser assim, mas muito do assistencialismo que está focado em cesta básica ou no álcool em gel, muitas das vezes não chega a outras dores que aquelas famílias ou negócios estão também enfrentando. Então, a gente precisa da complementariedade, da autonomia de como esses negócios vão manter a sua sustentabilidade em momentos, né, grandes de escassez, como foi a pandemia. Mas o MBM já faz isso desde 2017, com as acelerações e um capital semente para os destaques do programa. Então, a galera entra, se cadastra, faz ali de 3 a 4 meses de um programa online, com cursos semanais, totalmente gratuitos, mas só concorre ao capital semente quem chega com assiduidade de mais de 75%. Aqui pode pleitear, fazer o pitch no final, no que a gente chama de Demo Day. E isso é para a gente incentivar que a galera passe por todo o programa, porque é nesse passar no programa que também esse dinheiro, lá no final, ele muda até para onde esse dinheiro vai depois. Já muda o mindset dessa pessoa empreendedora e aonde ela vai investir aquele dinheiro. E aí, voltando, né, à questão do BNDES, atualmente nós temos um edital aberto chamado BNDES Perifas, que é, né, o de periferias, e nós estamos inscritos, viu, Helena? Se puder adiantar aí o nosso lado. Mas, bem, lógico, né, não custa nada pedir. A gente conhece o povo, a gente pede. Se vão atender, aí é outra história. E é um dos projetos que nós temos até de parceria com a Gaia, que já é uma instituição parceira do BNDES, para essa cessão de microcrédito a algumas periferias do país, mas sempre atrelado esse lugar da educação e do fomento digital. É educação, conexão digital para a escala e acesso ao recurso. E o nosso intuito é ter mais acesso a recursos para poder dar ali créditos maiores. Mas indo aqui queria que você trouxesse, Kelly, se você tem mais alguma consideração nesse lugar dos financiamentos, e para a gente até poder abrir para perguntas e a gente encerrar o painel mais com um diálogo mais ativo aqui entre a mesa e os participantes da plateia. Eu queria só dizer que o Banco do Brasil e o BNDES são parceiros históricos do microcrédito orientado e muitas das ações também da Fundação Banco do Brasil, né? Então, recursos do Fundo Amazônia, recursos aí de cadeia produtiva, mandiocultura, piscicultura, entre outros, cadeia de artesanato. Historicamente, o BNDES, o Banco do Brasil, a fundação, principalmente do Banco do Brasil, é muito importante, né? Porque aí a fundação atua muito nesse segmento que não está nem organizado, né? Que está na vulnerabilidade, então ajuda entidades aí do terceiro setor a organizar, e aí quando as pessoas já estão organizadas, aí se unem aí em cadeias solidárias para poder acessar crédito dos bancos, assim. Então a gente trabalha muito nessa perspectiva aí, que eu acho que é bem relevante a gente falar do apoio aí que o BNDES faz com o Banco do Brasil. E eu também queria muito destacar, eu já falei na minha fala, a importância, né, de as mulheres, muitas vezes, irem empreender por conta da necessidade, como a Helena falou, do cuidado, né? Gente, a economia do cuidado, já até o GT foi criado no ano passado, falou um pouco, né, no painel anterior, mas é importante a gente levar em consideração, porque isso também é dinheiro, isso é economia. É mais de 1 trilhão que não é pago. Então, assim, é muito dinheiro que nós, mulheres, fazemos cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos pais, e que a gente não está sendo remunerada. Então, quando cria um grupo de trabalho interministerial para discutir isso, porque é o nosso tempo, e é o nosso tempo que não é pago, né? E se a gente não fizer isso,
a gente tem um problema sério na sociedade, né? Porque e as nossas crianças, né? Quem vai cuidar das nossas crianças para ir para a escola, para ir para a creche? Quem vai cuidar dos nossos idosos? Né? Então, acho que isso é bem relevante, a gente está falando disso, para criar políticas públicas para nos remunerar, porque isso é uma questão até cultural. Historicamente, as mulheres negras têm ocupado muito esse lugar do cuidado da casa, do cuidado doméstico, cuidado das crianças, até muito no sentido até de possibilitar, e aí fazendo recorte interseccional, possibilitar que outras mulheres, principalmente as mulheres brancas, possam trabalhar, possam fazer sua carreira no mercado de trabalho, porque tem uma mulher negra que está lá cuidando, e muitas vezes com salário muito baixo, né? Colocando a sua família em risco. Então, é muito importante a gente pensar, né, fazer uma pressão mesmo. Né? Primeiro, conscientizar quem está lá na base, nas nossas casas, nos nossos coletivos, na nossa rua, o quão importante a gente agora passar a ter políticas públicas para o cuidado, essa remuneração do cuidado. E, por outro lado, também, esse empreendedorismo que a gente faz, que eu falei, né, que às vezes é a venda de cosméticos, ou de manicure, ou de cabeleireiro, mas, como a Nina colocou, muitas vezes não tem alto valor agregado. E eu acho que é importante a gente também discutir de alta tecnologia. Né? Pesquisando até para poder subsidiar aqui a minha fala, o Brasil, no ano passado, foi o segundo país que mais registrou patentes no mundo, 20%, só perdeu para os Estados Unidos, 30%. O que é patente? É inovação, ciência e tecnologia. Olha o que eu tenho de inovação, ciência e tecnologia aqui nesse celular e o quanto que eu tenho uma commodity. Né? Até quando a gente, no mercado internacional, vai ser visto como país que exporta commodity e não exporta alta tecnologia? Coreia, China, tinha o mesmo grau de industrialização que nós tínhamos nos anos 70. Olha onde está a Coreia e a China em 2024 e onde a gente está. Né? É muito perverso a gente ter perdido desindustrialização nos últimos 30 anos. Né? E isso a gente está falando de tecnologia e inovação, que, consequentemente, não sei o quê, é mais lucro, é mais dinheiro, é mais dólares. Né? A gente precisa, 60%, como a Helena falou, nós estudamos mais que os homens há muito tempo, a gente tem um grau de escolarização muito maior. A maior parte das doutoras nesse país, incluindo eu e várias que estão aqui, eu tenho certeza, são mulheres. Mas onde nós estamos? A gente está lá na área de cuidado e da saúde. Então, a gente tem mais de 60% das doutoras dessa área, só 25% das mulheres, então, engenharia, e matemática, ciência e tecnologia, que, consequentemente, é o que mais recebe recurso, que mais gera inovação, tecnologia. Então, a gente também precisa empreender com alta tecnologia. Eu quero mais mulheres aqui com patentes. Eu fiz o curso da Colômbia em 2019. Gente, lá na Colômbia tem 80 Nobels. A gente não tem nenhum Nobel no Brasil. A Argentina tem Nobel, a gente não. E quando é citada brasileira, é sempre citada na perspectiva da paz. Nunca é perspectiva da física, da matemática. É isso, gente. A gente precisa ter mulheres na tecnologia. A Nina tem que ter 100 mil Nina, no mínimo, por ano. Mulheres pretas retintas na área de tecnologia, para a gente poder também empreender com alta tecnologia. Porque isso aqui, ó, não tinha Apple há 50 anos atrás. Não tinha Samsung há 50 anos atrás. Não tinha as Big Techs, não tinha Meta, não tinha Google. Em algum momento, de tanto incentivar homens naquela região que hoje a gente chama Vale do Silício, com tecnologia, criou essas Big Fours aí que a gente tem tanto Big Techs, né? Que a gente tanto tem dito. Então, também outra questão que eu acho que é muito relevante a gente pensar é a importância de a gente estimular meninas assim, ó, como a Sara, para ir para a ciência e tecnologia, porque tem muito valor agregado, sim. Para nós, mulheres, temos o quê? Dinheiro. Entendeu? Para o dinheiro também, esse grande dinheiro, chegar para os nossos negócios. Né? Não mais a gente ficar nesse empreendedorismo da sobrevivência, mas um empreendedorismo de alta tecnologia para a gente acessar esse recurso que a Helena está falando aí, de infraestrutura, que a gente também, que isso é extremamente relevante para os negócios das mulheres. Eram esses dois últimos recados, dona Nina Silva, e deixar aí a plateia perguntar coisas. E importante, você linkou com aqueles 4% do Venture Capital. Esses 4% de empresas de mulheres que recebem esse dinheiro são empresas startups, ou seja, com base tecnológica.
Não é empreendedorismo do ramo de gastronomia ou de vestuário. Se não for, é startup, né? Ou seja, nasce com o valor agregado do embasamento tecnológico. Mesmo assim, apenas 4% do recurso vai. Então, imagine se a gente não empreende em áreas de valor, em áreas que hoje são realmente a cereja do bolo, a íris ali dos olhos. Quando a gente fala, e a gente localizando o G20, né, a gente está falando com essas economias vindo aqui para o Brasil e entendendo a nossa realidade desse pioneirismo, a gente é pioneiro em tecnologia espacial, gente. Não sei se vocês sabem, né, mas nós somos pioneiros, né, a Embraer, e tudo que é feito, pensado em ciência espacial, passa aqui pelo Brasil. E a gente não vê, a gente teve uma perda aí dos últimos anos em relação ao governo. Agora a gente retoma esse lugar de ciências e investimentos em pesquisa, ciências. A PUC, né, que é nossa parceira do Comitê Cristo G20, está aí também para nos apoiar nesse lugar de incentivo, mas esse incentivo ao investimento em tecnologia precisa vir com intencionalidade, não somente recorte, mas com a intencionalidade desses lugares serem plurais. Porque nós, mulheres, éramos a maioria, né, nós que viemos desse lugar, éramos a maioria nas ciências da computação, a gente quase chegou ali uma equidade, éramos maioria lá no início, na década de 40, quando se associavam dados, computação à telefonia. Nós éramos maioria nessas áreas. Os grandes, com quem assistiu Estrelas Além do Tempo? Levanta a mão. Aquele filme lindíssimo, maravilhoso. Catherine e toda a trupe. Né? Quem não assistiu, assista. Mas são as mulheres, em sua maioria, mulheres negras, que lideraram a corrida espacial para que o homem chegasse à Lua. Né? Então, a gente chega da gente ficar liderando a corrida dos outros, para os outros chegar na frente. Vamos colocar as nossas meninas, nossas mulheres em cursos. E vou botar mais um jabá. A gente lança agora uma plataforma de cursos online totalmente gratuitas, assíncrono. Então, as pessoas, quando puderem, vão poder assistir esses conteúdos e terem certificados, desde a área de vendas B2B, passando por tecnologia, até marketing com IA, que o nosso curso de marketing é com IA, com inteligência artificial. E temos também uma trilha de transformação digital voltada para uma introdução à programação e uma quarta trilha de ciências de dados, porque nós queremos formar pessoas pretas, cientistas de dados, certo? Gratuito nas plataformas do Movimento Black Money a partir de agosto. Sara daqui a pouco vai estar... Já vai fazer, porque eu vou botar lá para fazer, mas o certo é a partir dos... Quantos anos? 16, né? 14? Já está grande, a Bessa está alta, tem 12, 12 é quase 14. Então, vamos colocar os nossos jovens e nós também, né, com acesso a essas trilhas de formação que são voltadas para a nova economia, que é voltado para futuro e oportunidades que nós estamos tanto discutindo e precisamos, para além de discutir, realizar. Né, Helena? Olha, concurso BNDES são 30%, né? 30% intencional de vagas para pessoas pretas. Gente, por favor, todas as áreas. Temos aqui várias pessoas aqui para se inscrever. Boto minha família inteira para se inscrever. O Ricardo, doutora Carla Verônica. Todo mundo para se inscrever no concurso do BNDES. E cientista de dados, né? Então, eu vou abrir aqui para as perguntas, mas eu vou só te falar aquela provocação que eu fiz. O BNDES também tem uma aceleradora, né? Você conhece muito bem, ajudou a gente a pensar, que se chama BNDES Garagem. Ele está na 3ª edição agora, e aí eu trouxe os dados de 2023,
porque a gente está falando de intencionalidade, né? Então, eu trouxe os dados de 2023. Das startups selecionadas, 91% tinha algum aspecto de diversidade, considerando gênero, raça e região. 80% diversidade de gênero, 64,4% diversidade racial. Tá? Então, esses foram os nossos resultados da última edição de 2023, da seleção do BNDES Garagem. O BNDES Periferia você já falou, né? Obrigado por ter falado. E os fundos de capital semente e capital e venture capital, né? A gente fez ainda liderança da Natália, sua amiga, a gente fez a seleção de 638 milhões em 6 fundos, sendo que a gente utilizou para critério de seleção a diversidade das gestoras e a formação de equipe nos fundos. E por que isso é importante? Mas você não está falando da empresa lá, você está falando de quem vai fazer a gestão do fundo. Porque aqui a gente está falando no olhar da pessoa que vai fazer o investimento. Então, ter mulheres nesta posição ali, de quem vai escolher o investimento, de onde esses fundos vão, já é um grande passo, né? Então, esse que era o retorno, o feedback que eu queria te dar aí sobre o ano de 2023, das nossas políticas intencionais aí do banco. Maravilhoso. E a gente quer abrir agora para perguntas. Já tem uma animadona aqui, mais uma mãezona ali. Temos... Querida, aqui é só 40 a mais aqui. Não dá para enxergar essa placa aqui de minuto que você está botando aí, não? 10? Mais fácil. Ela camufla. Né, Kelly? Sim. Seu nome? Você já me falou, mas fala para todo mundo. Esse aí tá. Quer esse aqui? Eu sou Ieda, falei anteriormente, sou assistente social, e eu queria falar uma coisa, apesar de trabalhar no serviço público, eu também empreendo. E eu tenho um perfil que fala de histórias de mulheres. E nesse ínter, eu fiz um evento chamado Palestra na Favela. A minha pergunta é a seguinte: levei pessoas graduadas e não graduadas para conversar com as pessoas da comunidade da onde eu nasci, a Cari. Aí eu fico pensando assim, essas conversas que nós temos aqui, elas sempre são em Zona Sul, centro da cidade. A gente tem pessoas assim, de alto gabarito conversando com outras pessoas também que eu imagino que sejam também pares. Aí quando eu fiz esse Palestra na Favela, eu fiquei pensando, gente, vamos levar pessoas para conversar com a comunidade sobre vários assuntos, né? Eu, inclusive, escrevi um livro sobre planejamento, uma coisa simples que não se aprende na escola. Planejar o que você quer ser daqui a 5 anos. Então, eu penso assim, como levar essas conversas que nós estamos tendo aqui para a favela? Porque, às vezes, a gente pensa assim, poxa, o pessoal lá da favela não sabe nada. O pessoal lá da favela é ignorante. O pessoal da favela não vai saber entender o que ela está falando, o que você está falando. Não, gente, a gente precisa democratizar essas coisas. Imagina vocês 3 lá na comunidade, chamando o pessoal para falar sobre financiamento, que tem 60% dos empreendedorismo na favela é de mulheres. Então, eu queria saber como fazer isso. Se quiser, eu estou aqui, eu levo vocês para as comunidades para poder sentar sim. Eu sei que vocês atuam na comunidade de forma na internet, falando também, eu sei disso, mas precisa de mais, de pessoas que quando você fala, por exemplo, que uma mulher preta era babá, como eu conheço uma história dessa menina que trabalha na Fiocruz. Ela entrou para a escola com 30 anos e hoje ela é uma enfermeira, tem 42, hoje ela é uma enfermeira especialista. As meninas que não têm escolarização nenhuma, elas choram, elas se emocionam. Elas falam assim, poxa, ela conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, eu queria saber como que leva essas coisas tão lindas que eu estou ouvindo aqui
para lá. O convite está feito? O convite está feito? Se o convite está feito, é só ver minha agenda. Gente, é isso, é convidando e a gente indo. É claro que é isso, né? A gente tem uma agenda, a agenda é complicada, mas a gente dá um jeito. Mas, como eu falei, eu sou da comunicação, eu acho que é isso, narrativa tem impacto. E tem mesmo, né? Porque nós somos seres sociais e a nossa relação social que nos dá consciência. Então, eu preciso ver o outro e conhecer essa história do outro para saber quem eu sou. Eu preciso conhecer essa história para eu poder sonhar, para eu poder planejar. E quando a gente está falando de grupos historicamente excluídos, o Estado brasileiro negou o direito a sonhar. Para a gente preta, para a gente LGBT, até porque a vida dura dessas pessoas mostra uma outra realidade, né? A gente tem uma expectativa de vida menor, a violência policial mata a cada 23 minutos um jovem negro, uma pessoa trans nesse país tem uma expectativa de vida de 35 anos, porque ela entra na adolescência e a escola e a família expulsa elas, é disso que a gente está falando, né? Então, como eu vou sonhar se tudo ao meu redor é triste? Né? Então, fica difícil a gente sonhar com uma outra perspectiva se a minha comunidade, ao meu redor, não me apresenta outra perspectiva. Então, eu, como educadora, professora também de ensino superior, eu sempre falo para os meus comunicólogos, né? Porque eu formo jornalistas, publicitários, cineastas, precisamos contar outras narrativas. Né? Não pode ser a narrativa só do mainstream. Né? E não só também da superação romântica. É difícil pra caramba demorar 2, 3 horas para chegar no centro. Sair do trabalho e ter que ir para uma faculdade, chegar meia-noite, 1h e acordar às 5 da manhã. Não é fácil. Essa é a realidade das pessoas. E ter que estudar final de semana para ter um futuro melhor. Ou ainda ficar lutando, né, contra um companheiro violento, alcoólatra, drogado. Né? Então, não é fácil, mas é muito importante, porque é isso, né? A gente tem que dar o direito de sonhar para quem o Estado brasileiro sempre negou o direito ao sonho. Então, sempre me coloco à disposição. Né? Mas não, tem várias, e só aqui no Rio de Janeiro, né, meus companheiros estão aí do Banco do Brasil, só aqui do Banco do Brasil também tem vários colegas para indicar que poderia fazer isso, que eu nem precisaria sair de Brasília para me deslocar, não que eu não esteja aceitando, já aceitei, mas tem gente aqui, como eu falei, a própria Patrícia, a Mary está aí, que são mulheres negras incríveis, que estão no Banco do Brasil com carreiras maravilhosas, que poderiam também estar explicando tudo isso que eu expliquei. Tá? Então, a gente é um coletivo auto-organizado de pretos do Banco do Brasil, o BB Black Power, ó, chamando o BB Black aí trabalhar aí nas periferias, nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, para a gente disseminar as nossas histórias, né? E criar outras narrativas aí de fomento. E muito importante quando você traz essa questão de irmos até retornarmos, né? Porque muita de nós de onde nós viemos. E essa conexão do se ela pode, né, se ela conseguiu, eu também posso, também nos traz um viés de entender e escutar, porque a gente vai falar da linha de crédito, mas a gente vai ter a resposta ali em locos de por que eu não estou conseguindo. Não, eu já tentei essa linha de crédito, não estou conseguindo. É porque é o CEP. Porque a gente sabe que tem um lugar extremamente enviesado de burô de crédito em algumas instituições bancárias nacionais que tem a ver com o CEP, a residência. Então, a gente sabe que muitas regiões periféricas também sofrem tanto do recorte de gênero e de raça, quanto... Aí, quando falam, não estou olhando gênero e raça, mas está olhando o CEP? De quem é esse CEP? Se o CEP é lá de São Gonçalo, se o CEP é lá de Acari. Né? Mas obrigada pelo convite. A gente tem também pessoas do movimento Black Money, várias pessoas também que podem e estão sempre nessa conversa. A gente precisa mesmo compartilhar e dar acesso a eventos também como esse, trazer também as pessoas para o ambiente urbano, não que não sejam cidades, as periferias são, mas a gente precisa também fazer essa oxigenação, para não parecer que é um dia de visita, o turismo de quem era do asfalto, que foi na favela contar a sua história brilhante e voltou para a sua realidade. A gente também não quer isso.
né? A gente quer que as nossas crianças, os nossos adultos, as nossas pessoas de todos os lugares estejam em todos os espaços. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Um prazer assim poder ouvir vocês nessa tarde. Eu sou Carolina Moraes, sou cofundadora da The African Pride, uma empresa que conecta negócios e pessoas entre Brasil e África. E eu estava sentada aqui pensando justamente que os problemas que a gente está discutindo são os mesmos problemas que eu escuto as empreendedoras do lado de lá, no continente africano, discutindo e falando. E aí, na verdade, é uma provocação, não só para vocês três, mas para o W20, da gente pensar como que a gente pode pensar uma rede de soluções entre Brasil e África, né? Esse ano, no G20, é a primeira vez que a União Africana vai participar como membro oficial. E eu acho que isso é muito potente acontecer na cidade do Rio de Janeiro, essa discussão acontecer aqui na Pequena África, local de maior entrada de pessoas escravizadas nas Américas. E somos nós, mulheres pretas, que vamos definir os caminhos da economia do mundo nos próximos anos. E eu acho que a gente precisa discutir muito de perto, porque essa discussão toda que a gente está fazendo aqui é a mesma discussão que eu escuto. Eu tive uma reunião recentemente com a head do Banco de África, de Desenvolvimento de África, a head de países de língua portuguesa, e ela estava falando, Carolina, a gente precisa entender que existe uma potência gigantesca nas empreendedoras africanas, junto com as empreendedoras brasileiras, né? Pensar essa diáspora em parceria, em comunicação, porque os problemas de acesso a financiamento, etc., 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 são os mesmos. E quem carrega essa economia do empreendedorismo em África também são as mulheres. Então, aqui é uma provocação e uma conversa, assim, como que a gente pode botar essa rede para funcionar. Obrigada, Carolina. Que bom que você veio, eu não tinha te reconhecido. Então, é um diálogo que a gente traça e tenta a todo momento traçar, principalmente com irmãos e irmãs de África nascidos em território, eu também sou africana, mas nascida em diáspora, que estão aqui e que poderiam nos ajudar junto a essas conexões, né? E pensando a África como, nós sabemos, um continente com pluralidades e também vários outros desafios. Então, como que a gente começa, por exemplo, com a lusofonia? Eu já fiz parte de um fórum de mulheres empreendedoras em países de língua portuguesa, que auxiliava bastante a gente fazer pitch, fazer eventos de empreendedoras em português, porque muitas dessas empreendedoras, né, sentiam que havia uma discriminação pelo accent, né, pelo sotaque, quando faziam pitch em inglês, e várias outras não iam ou não tinham acesso a pitches para investidores internacionais em língua inglesa. Então, já fizemos esse tipo de movimentação, por exemplo, de colocar essas mulheres para fazer pitches, acelerações e negócios entre si em português. O BNDES tem uma linha, e aí eu vou deixar a Helena falar, que eu acho que pode auxiliar e muito a pensar, junto à G20, como que a gente pode fazer esse match aqui no Cais do Valongo, porque tem um trabalho muito específico aqui no Cais do Valongo, né? E a gente pode fazer essa conexão. Queria que a Helena falasse um pouquinho desse trabalho. Primeiro, falar do seu diagnóstico, né? Que os problemas são muito próximos, as causas, né? O BNDES tem uma longa parceria com bancos de desenvolvimento, nossas contrapartes em toda a África. Então, tem African Development Bank, o outro que é da África Austral. Tem vários bancos de desenvolvimento. O BNDES teve um escritório em Joanesburgo até 2016. E era justamente o diagnóstico, e conversando com eles, né? É muita troca mesmo, né? E durante um determinado tempo, as parcerias estavam muito vivas, até por uma questão de governo, né? Que se fazia, por isso que a gente tinha um escritório lá. E toda essa parceria ela foi, nos últimos anos, reduzida. E também a gente tem aí a presença cada vez maior dos chineses, né? Um pouco atrapalhando toda ali essa junção que havia.
mas atrapalhando, enfim, entrando ali na competição, né? Na competição pelos mercados, né? Então, a gente tem toda essa avaliação. No caso específico aqui, e queremos retomar, tá? As parcerias, se você tiver contato, a gente tem tanto investimentos do Brasil lá para fora, quanto investimento de estrangeiro no Brasil, o BNDES também apoia. E quanto à parceria aqui na Pequena África, do Carlos do Valongo, é um edital que já foi. E eu acho que eu até comentei, né? Toda a parte de patrimônio histórico, restauração e movimentação à economia local aqui, o resgate histórico, mas sempre com uma preocupação de ouvir quem está aqui, né? Nós não vamos chegar com nenhum projeto pronto, tudo foi feito com as parcerias, em parcerias com quem conhece o dia a dia, com quem vive o dia a dia, para a gente poder fazer aí um movimento de patrimônio histórico, cultural, onde realmente as pessoas que vivem é que vão mandar aí nesse edital. Posso falar? Oi, cadê? Aqui. Olha, a última pergunta, tá, gente? Porque já me fiz. Então, vamos rapidinho. Aí você faz, o Ricardo faz, e aí a gente... Eu vou ser, então, a penúltima, porque eu estou representando 15 municípios da Costa do Sol. Só 15. Para quem já esteve aqui hoje, sou Sandra Barbosa, tenho uma consultoria, Amazônia Rio, e também estou aqui representando o Condetur, que é o Conselho de Turismo na Costa do Sol, onde lá estou como conselheira representando o artesanato sustentável, a importância do artesanato dentro do turismo. E eu gostaria de, como eu falei hoje, eu estou aqui hoje pedindo ajuda, socorro, atenção, levantando a mão, e fazer um convite ou querer entender como é que o que nós ouvimos aqui dos editais, dos projetos, dos investimentos, tanto do Banco do Brasil, do BNDES, como é que alguns bancos, nós temos eles nas cidades, e que essas notícias não chegam até a gente. Então, nós descobrimos que quem está aqui, nós somos privilegiados por estarmos adquirindo tanto conhecimento e que existem alguns bancos e que não chegam até a gente. Eu gostaria de trazer essa sugestão, que os bancos, seja o BNDES, Banco do Brasil, Santander, quem quer que seja, que eles façam uma campanha, ou seja, junto ao governo ou à sociedade civil, porque nós representamos instituições, empresas, ONGs, igrejas, várias instituições, aonde nós temos um contingente, um número expressivo de pessoas e de empreendedoras, e não chegam até nós. Então, nós estamos aqui como uma porcentagem privilegiada. E aí, sabe o que a gente descobre? Mais uma vez nessa tarde, que todas nós estamos trazendo uma fala, que é a fala da nossa dor. Mas isso também não quer dizer que essa dor atinge a gente para deixar a gente por baixo ou desistir. Essa dor nos escolheu para que nós venhamos estar aqui representando outras mulheres e empreendedoras. Mas eu gostaria de pedir, né, que... Não sei como, mas que os bancos, as instituições, quando a gente está aqui falando comitê, né, do G20, até onde nós vamos ouvir isso lá na Costa do Sol? Como outras mulheres vão conseguir chegar para entender isso? E, para finalizar a minha fala, é muito bonito, às vezes, falar de empreendedorismo, falar de artesanato, aí a gente fala assim, vou a Búzios. Lindo, né? Mas Búzios tem dores de mulheres empreendedoras. Vou a Cabo Frio, tem dores de mulheres empreendedoras. Então, em algum momento, a gente vive com uma imagem, mas atrás dos bastidores é bem diferente. Obrigada. Obrigada, querida. Eu acho até um abuso falar depois dessa fala incrível dessa nossa amiga, mas acho que até completa, em certo sentido, o que ela quis dizer. Meu nome é Ricardo, eu sou advogado, sou mestre em relações étnico-raciais, e aí Ricardo Tássilo Barbosa César da Silva, primo de Nina Silva, que eu acho que era isso que ela queria.
Mas a minha dúvida, na verdade, é sobre racismo financeiro e legislativo brasileiro. A Nina, ela prega, como João Batista no Deserto, ela fala há muito tempo sobre racismo financeiro, sobre como nós, pretos e pretas no Brasil, a gente investe, nós giramos 2 trilhões de reais por ano e nós somos as pessoas que mais têm acesso de crédito que são negados. Ela até falou agora, né, daquela realidade, se não é o gênero, se não é a raça, é o CEP, né? Tentei tanto e me fora negado. E aí tem uma tramitação de um projeto de lei no Senado Federal desde 2021 para alterar o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, no que tange essa parte de esclarecimento, nessa parte de você obrigar as instituições financeiras por que estão negando esse crédito. Então, revela o motivo, por que esse crédito está sendo negado. E esse projeto ainda está em tramitação, em relatoria, ainda não está ainda finalizado. A minha dúvida é como que, enquanto banco público, como que vocês conseguem progredir essas ações? Como que vocês conseguem implementar com um legislativo que vai na contramão desse progresso? Até que ponto, o quão dificultador é essa morosidade legislativa na implementação horizontal desses projetos que visa combater o racismo financeiro e ampliar a margem de crédito para a população preta e periférica no Brasil? Esse aqui tá bom. Esse aqui. Vou pegar um outro também. Só complementando a pergunta do Ricardo, pessoas pretas têm o crédito 3 vezes mais negado em instituições financeiras tradicionais, segundo o Business Administration Consulting, no Brasil. Você quer fazer pergunta também? Olha, sim, deixa. Ela é Banco Brasil também, né? Eu quero ver essa resposta. E Desculpa, só perguntar uma coisa para você botar. E os bancos digitais, eles será que não facilitam um pouco, porque o contato é muito menor, de repente não sabe nem a questão da descrição da pessoa? Será que um banco digital não consegue, através de tecnologia, ajudar um pouco essa coisa a se fazer? A gente isso. Mas pode passar para ela que a Patrícia que vai responder. Eu vou aproveitar e trazer esse gancho só esse gancho que o Gilson perguntou dos bancos digitais, Gilson. A gente tem uma questão de estrutura racista da sociedade brasileira. E o Banco do Brasil, como outros bancos públicos, são galgados nessa estrutura. A gente viu isso, né? A Kelly estava comigo lá em Brasília, quando a gente participou da formação do edital para mulheres negras da Fundação, e foi uma das grandes queixas, a falta de acesso ou o atendimento não como deveria ser. E aí o que a gente, funcionário, vem fazendo com o movimento auto-organizado no banco é buscar, com a reparação, ações também afirmativas para a população. Porque, assim como nós sofremos racismo, porque é estrutural, então a empresa ela segue a mesma forma do Brasil, a gente vem buscando isso para a clientela também. Né? Porque ainda é muito difícil você ver um funcionário negro no banco que não seja o segurança, ou a recepcionista, ou a moça do cafezinho. Né? E aí a gente ainda tem que quebrar essa barreira, mas a gente vem colocando isso, inclusive nas ações que o Ministério Público está movendo com o Banco do Brasil, para que a ação de reparação, principalmente para mulheres empreendedoras, porque eu trabalho no banco e também trabalho com mulheres empreendedoras, e eu sei a dificuldade que é para acesso ao crédito, de forma que seja uma ação reparatória que beneficie essa população, para que a gente saia desse degrau da sociedade. E quando a gente fala em banco digital, a gente precisa entender que, quando a gente fala de banco público, a gente tem um banco que tem um dinheiro que tem uma responsabilidade social, que é diferente de um banco digital. Né? Um banco digital que não tem agência ainda, ele não tem essa mesma responsabilidade, porque ele não está lidando ali com muitos dinheiros que são dinheiros públicos e dinheiro de impostos da população. Então, o acesso é diferente. E ainda a grande população ainda está com os bancos, os grandes bancos, vamos dizer assim, os bancões, como se fala. Né? Então, o acesso ele é diferenciado por causa disso. Eu não acredito que seja uma questão de... Porque o digital não vê quem você é ou não. Eu vejo que é mais uma questão de que o digital ele quer ter um acesso,
Ele quer chegar a mais pessoas, então ele acaba dando mais acesso ao crédito, vamos dizer assim, né? E os bancos públicos, eles ainda estão presos na estrutura racista da sociedade brasileira. Essa é a nossa realidade hoje ainda, é o que a gente luta como funcionário e como cliente do banco também, para que isso mude. Então, só quando essa dinâmica mudar, e como a Kelly falou muito bem, a Tarciana vem lutando muito para que isso aconteça, é que a gente vai conseguir fazer com que a população preta tenha mais acesso a esse crédito. Perfeita. Obrigada, meu amor. E Gilson, essa questão dos bancos digitais tem essa maquiagem, né? Mas, como a gente diz, os nossos dados também estão aí. E esses dados chegam para além do nosso rosto, né? A gente tem desde a questão dos dados sensíveis de endereço e do histórico bancário. E muitas dessas instituições que a gente vê que abrem zilhões de contas, e eu posso dar alguns exemplos aqui, zilhões de contas são fintechs, não são bancos, que têm responsabilidades completamente distintas e que nos facilita em alguns serviços financeiros, mas não tem determinados compromissos e responsabilidades como os grandes bancos. Em relação ao legislativo, meu legislador, gente, meu primo, ele é advogado, antropólogo, comunicólogo, comediante de stand-up, especialista, mestre, né? Mestre, que eu tenho que fazer essa propaganda. E mestre em relações étnico-raciais, né? Especialista no assunto. E é professor de relações étnico-raciais para a equidade racial de alguns artistas aí da TV. Eu gosto de estender o currículo do pessoal da minha família. E a doutora Carla Verônica, que eu falei algumas vezes, é a primeira pessoa do meu círculo, né, interno familiar a adentrar a uma faculdade. Então, que é o meu exemplo aí de estudos e que me ajudou a estudar durante a minha vida inteira, que tomava lição e tudo, mas não dava trabalho também, né, doutora? Mas psicóloga, psicanalista e advogada. Tá bom para vocês? Esse lugar do legislar, da legislação, é o lugar do manter essa estrutura. Então, enquanto o banco fala, eu não consigo, por conta dessa legislação, a legislação fala, não pode, por causa de dados sensíveis. E aí, com a tecnologia, com o nosso conhecimento hoje, e com pessoas pretas e diversas minerando dados, programando algoritmos, e pessoas pretas como vocês advogando, legislando e tributando também, é que a gente consegue amarrar todas as pontas. Por isso que a gente precisa estar em todos os lugares. Precisa estar discutindo no G20, mas precisa estar aprovando lei, precisa estar escrevendo MPs e afins, e precisa estar nos conselhos de administração e nas diretorias falando que, não, gente, eu estou escutando daqui, a gente precisa fazer essas mudanças. Então, realmente, é estrutura, e estrutura, a gente precisa amarrar todas as pontas. A Nina está certa, porque, Ricardo, o que a Patrícia coloca é isso. Assim, eu estou no banco há 17 anos. Eu estudo relações raciais também, como você, há 20 anos. Só no ano passado a gente começou a falar de racismo no banco. Por quê? Porque uma mulher lésbica, nordestina e preta chegou lá. Então, está aí a importância da gente ocupar todos os espaços. Entendeu? Se não fosse uma Tarciana ocupar como CEO, eu ser eleita com apoio aí dos meus amigos pretos do movimento sindical com mais de 19 mil votos, eu não estaria lá. E eu estou lá pautando isso. E não é fácil. Vocês sabem. Ai, gente, não preciso falar. Aqui a maioria é preta, sabe? É muito difícil. Né? Eu sou uma das poucas mulheres pretas que está no Conselho de Administração de Companhia de Capital Aberto. Eu soube a partir dela que me falou. É 0,2% de mulheres em empresas de capital aberto. Né? Então, é muito difícil para a gente fazer esse tipo de coisa. Agora, respondendo a Sandra, deixa eu te falar. Ai, meu Deus, já tenho que finalizar. Mas a Helena também tem que falar, só vou terminar. A informação não chega para quem está na ponta, e isso é uma estratégia de projeto de país no nosso país. A informação é poder.
Né? A gente volta no que a Joyce falou, informação é poder. E o nosso povo lá na ponta, as artesãs lá de Búzios, de Cabo Frio, não saber esse tipo de coisa é estratégico. Porque quando eu não tenho conhecimento, eu não reivindico, eu não bato na Câmara dos Vereadores e peço meu direito, eu não peço audiência pública para mudar essa realidade. Agora, a gente tem que fazer uma contra-estratégia. Isso aqui é uma contra-estratégia. Você tem que chamar reuniões uma vez a cada 2, 3 meses, ainda que a gente seja ocupada, num coletivo, na igreja, é importante. Porque a gente ainda é um país de tradição oral. Né? Eu estou numa estrutura que é uma estrutura, né, que é um banco, a Helena também, ainda tem muita documentação por escrita, mas o nosso país, a maior parte da população, é de tradição oral. Então, nós somos responsáveis de ir lá e falar. Porque quando a gente fala, quando a gente explica, aquilo é absorvido. Aí a pessoa sabe. É trabalhoso? Óbvio que é, mas é o que a gente tem hoje. Né? Porque provavelmente vai ser os filhos, os netos dessas mulheres que vão para os postos formais, que vão saber e vão fazer o trabalho que a Nina faz, que eu faço, todo mundo faz, que tá bom, a gente explica para as nossas famílias, explica para as nossas mais velhas. Mas até ela ter alguém do convívio dela nesse espaço, a gente tem que fazer. Né? Então, vai ter que ser feito esse trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá, de se reunir, de falar, de levar gente que sabe, para ir municiando e para ir mudando. Né? Porque foi assim que a gente aprendeu e a gente também vai reproduzindo de geração a geração, até com que a gente mude a nossa cultura. Gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Nina, obrigada, Helena, por estar aqui. E contem comigo, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigada. O papo assim, é bom, né? Quando a gente não tem vontade de terminar, é porque a coisa está boa. Eu queria responder muito rapidamente ao Ricardo. Ao Ricardo, que eu fiquei pensando assim, poxa, eu, há 26 anos, bancária, o que eu responder, o que eu diria que é a maior fonte de negativa dos financiamentos? E tem a resposta clássica dos bancos: falta de garantia. Né? E aí eu acho que um tema que a gente poderia explorar mais, talvez aqui fica a sugestão para uma outra, são os fundos garantidores de crédito. A gente teve uma experiência muito boa também durante a pandemia, que o governo apoiou um fundo chamado PEAC, FGI-PEAC, onde a gente conseguiu ali dar garantia. Então, não tinha mais a desculpa, não sei quem não tem garantia, não tem garantia. Toma, a garantia está aqui, uma parte é garantida pelo governo, até um determinado índice de inadimplência. Então, é uma coisa que a gente tem que discutir mais, são fundos garantidores. Então, eu senti falta, fica para uma outra discussão. Uma outra coisa que eu só queria colocar que eu senti falta, a gente falou de todo mundo, falando da Maria Conceição Tavares, acho que a Nina tangenciou ali, é o que está acontecendo no nosso país hoje, no Rio Grande do Sul. Né? Assim, são duas grandes lições ali que a gente toma, além de toda a mudança climática, que aí não é lição, é escancarado, assim, mas é a primeira. Quem mais está sofrendo? Né? Aí, se a gente olha os empreendedores, os setores, são as mulheres ali também. Né? As famílias, as mulheres, todas a população minorizada é a que mais sofre nos desastres naturais. Isso tem estatísticas, mudanças climáticas, assim, não é igual o sofrimento. Ele é desigual e ele afeta mais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E a outra é o poder público quem vai resolver, quem vai fazer a diferença. Assim, não adianta a gente achar que o mercado privado, que as coisas privadas vão se resolver sozinha, porque em eventos extremos, como aquele, como foi a pandemia, a gente precisa de instituições públicas fortes. Tá? Então, é esse aqui. Muito obrigada, Nina. Obrigada a todo mundo. E as políticas públicas para a gente poder forçar as iniciativas privadas, pelo menos a pararem de matar o mundo, né? Que já é um bom início. Eu quero agradecer imensamente a Kelly, a Helena, a participação de todas vocês. Foi incrível. Não sei se o Gilson vai finalizar, quer dar uma falinha de finalização do evento. Agradecer a todo o evento. Então, eu finalizo, pode deixar. A toda a equipe, agradecer aqui ao Mar, a vocês a terem compartilhado a abertura, ao primeiro painel, a esse painel, e também continuem conectados aos eventos do Comitê Cristo G20. Gente, eu sou candomblessista, tem pessoas protestantes, judeus, tem pessoas de todas as religiões dialogando sobre, né, necessidades sociais, sobre responsabilidade
pública, e como nós somos agentes transformadores, a gente precisa estar em todos os espaços. Então, sou conselheira do Cristo G20, sim, e fico muito feliz de ter todas as pessoas aqui nesse lugar de diálogo. Fiquem conectadas, porque tem outras atividades, outros eventos a acontecer, né? Certo, Gilson? Segunda-feira que vem, teremos, então, o terceiro e último desse ciclo de eventos, o seminário Cristo G20, como eu falei no começo. Nossa intenção realmente é produzir papéis a serem entregues aos Sherpas, né, que estarão aqui dos 41 países, incluindo com a União Europeia e a União Africana, são 41 países. Então, os Sherpas estarão aqui entre os dias 3 e 5 de julho, pela primeira vez na história do G20. E nós, isso aqui, tudo que a gente conversou, vai chegar na mão deles. Nas mãos deles, bom, o que eles vão fazer, a gente não sabe ainda, mas que vai chegar, nossas consciências todas vão estar tranquilas que a gente está cumprindo com o nosso dever. Então, terceiro e último evento desse ciclo, segunda-feira que vem, às 14 horas, Casa G20, na Vieira Solto, a antiga Casa Laura Alvim, inteligência artificial e postos de trabalho. Daqui a 3 anos, gente, muitos postos de trabalho que hoje existem por causa da inteligência artificial não existirão mais. E as pessoas estarão vivas. O que a gente vai fazer com todo mundo? Não é verdade? Então, obrigado e até a segunda que vem, se Deus quiser.